Investidores, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou Guilherme Oliveira e você está no Investindo Agora. Senhores, vamos falar sobre Petrobras, ok? Esse aqui é o terceiro vídeo da minha análise fundamentalista da estatal, então fique à vontade em acessar essa playlist aqui dentro do meu canal, que eu já produzi outros dois vídeos referente à empresa, ok? Já contei a história, já fiz uma análise de relatório de desempenho trimestral da empresa. E hoje eu quero trazer aqui um pouco dos indicadores da empresa dentro da bolsa e também comentar sobre uma possível crise, certo? Que a empresa e a economia brasileira podem sofrer referente ao petróleo, né, que a estatal extrai aí. Certo, senhores? Então, em troca de toda essa informação gratuita, eu peço unicamente a sua inscrição nesse canal e também o seu like. Não vai demorar nem 5 segundos da sua vida e você vai estar me apoiando bastante aqui para produzir conteúdo, para continuar produzindo esse conteúdo aqui. Ok, senhores? Então vamos lá. A cotação da Petrobras hoje está em R$ 37,65 e representa uma valorização de 22,17% nos últimos 12 meses. O PL da empresa está em 6,2, um PL bacana, e o PVP a 1,32, ou seja, está um pouquinho acima do que o que ela realmente vale. E um dividend yield de 16,58%, um yield maior do que muito fundo imobiliário, né? Na verdade, acho que nenhum Fiagro paga tudo isso aqui de dividend yield em 12 meses, né? Petrobras aí tá gigante no seu pagamento de dividendos. Se a gente descer aqui um pouco no site do Investidor 10, a gente vê aqui mais indicadores como o payout da empresa que está em 116%, ou seja, aqui é a porcentagem do que a empresa paga referente ao lucro, ok? Então ela deve ter usufruído do caixa livre da empresa para poder atingir mais que 100% de pagamentos de dividendo. Bem interessante, ok? A gente tem aqui também a dívida líquida sobre o EBITDA que está em 1,13, ok? Tá uma dívida ainda controlada, mas a gente vê que já está acima de 1, né? Então tem que ficar de olho nisso. O ROI da empresa está em 21,09, belíssimo ROI, né? O retorno sobre o investimento da empresa tá bem bacana. O ROIC aqui está em 18,95, também bem interessante, né, senhores? A margem líquida da Petrobras aqui tá boa, a margem bruta aqui é bem alta, né, senhores? Bacana aqui os indicadores da Petrobras, bem estáveis aí. Interessante. Bom, partindo para o histórico de dividendos da empresa, é bem interessante, né? Porque a Petrobras ficou com uma seca durante uns bons anos, até em 2020 aqui na pandemia quando estourou, ela ficou numa seca de pagamento de dividendos, né? Então o investidor ao longo prazo, ele teve que aguentar muito a barra para continuar com a Petrobras na carteira. Foi 2015, 2016, 2017. E isso porque quando ela pagou aqui, pagou mixaria. 0,88% e 2,12%. Então aqui durante 5 anos, mais ou menos, o investidor a longo prazo teve que aguentar muito para não tirar a Petrobras da carteira, né? Mas a gente vê que quando ele deixou e permaneceu com o ativo na carteira, a partir de 2021 foi só estouro, né? 19% de yield, 68% de dividend yield, tá? Isso aqui é absurdo, realmente. 68% de dividend yield em 2022. Petrobras, rapaz, incrível. Em 2023, 19% e atualmente também 16%. Então a gente vê que depois de 2020, a Petrobras começou a pagar muito bem os seus acionistas. Aqui, né, nesses anos, a falta de um pagamento pode ser explicado pela a lavagem, né, que foi descoberta dentro da empresa, ali a corrupção, né, a famosa Lava Jato, a LV, ok, que tem até o governo federal envolvido, muitas coisas aí também, não vou entrar nesse quesito, mas a Petrobras sofreu bastante, isso é um fato, ok? Ocorreu sim corrupção dentro da empresa, foi um fato, diminuiu muito ali o rendimento da empresa quando foi descoberto isso aí, e posteriormente a Petrobras teve que se recuperar e foi uns bons anos para ela conseguir se recuperar. Mas hoje em dia a gente vê que ela está com pagamentos aí a rodo, né? Tá bem fluido aí o seu caixa aí de pagamentos. E também tem dois dividendos em aberto aqui, um para dezembro e um para novembro, né? Um para novembro e um para dezembro. A gente vê aqui, ó, na verdade, um para novembro e um para dezembro. São dois pagamentos aí da Petrobras que já passou a data com, foi 21 do 8.
né? Mas a Petrobras paga pra caramba, né? Depois de 2021 a gente vê que ela tá pagando um caminhão de dividendos. O radar de dividendos inteligente aqui, que é a probabilidade da Petrobras pagar em certos meses, ela costuma pagar em abril, em maio, em agosto e em novembro. São 4 pagamentos ao ano, que é o que ela costuma fazer. A gente já tem 2 aí ainda para esse ano. Certo, senhores? Bem interessante aí o pagamento de dividendos da empresa. Quem continuou com ela na carteira só teve a ganhar, tanto com valorização, tanto com dividendos, né? Depois de 2020 aqui, quem continuou com ela na carteira se deu muito bem. Investidores, chegamos aqui no ponto alvo desse vídeo que eu quero trazer aqui para vocês. A seguinte matéria: fim do pré-sal. Petrobras alerta governo sobre tempos sombrios na indústria do petróleo e deixa 200 milhões de brasileiros preocupados. O Brasil está preparado para essa fase crítica? 200 milhões de brasileiros eu não sei, né? O brasileiro está mais preocupado em querer saber do Gustavo Lima e da Deolane Bezerra, né? Não investidores. Mas não vem ao caso. Bom, o que é que está acontecendo? Vamos entender aqui mais abaixo na matéria. A gigante estatal revisou suas projeções e alertou que, sem novas descobertas significativas, o país pode se tornar um importador, isto é, comprador de petróleo já em 2034. A Petrobras enfrenta grandes desafios enquanto se prepara para essa potencial crise. A empresa revelou que as reservas da camada do pré-sal, uma das maiores esperanças do Brasil para a autossuficiência energética, estão em declínio irreversível. Sendo assim, conforme informações publicadas pelo jornal Valor Econômico, prevê-se que os postos existentes e em desenvolvimento deixem de produzir até 2050, marcando ponto crítico para a economia nacional. Senhores, a gente vê que o pré-sal foi descoberto aí lá na década de 70, 77. Então o que que acontece? A Petrobras já está extraindo petróleo daquele posto tem muito tempo. Então o petróleo não dura para sempre. A gente tem aqui o que chamamos de o ápice da camada, o ápice da extração de petróleo, onde aqui está ocorrendo a maior produção, a maior extração do petróleo, e depois a gente segue com o quê? Com a curva de depressão, que é quando o ápice acabou, obviamente. A curva de depressão é quando a extração do petróleo ali já está em declínio, está decaindo o petróleo que ali está sendo extraído. E o pré-sal está justamente chegando nessa curva de depressão aqui. Entendeu, senhores? Está exatamente chegando aqui e a extração do petróleo dali vai acabar, tá escoando, já tá secando o petróleo do pré-sal. Já está sendo tirado há muitos anos, né, senhores? Então o pré-sal não vai durar por muito mais tempo. E o que que acontece? Se a Petrobras deixar de extrair aquele petróleo, ela vai ter que começar a comprar 100% do petróleo de fora. Tá me entendendo? Então o preço na bomba da gasolina, que você vai lá no posto e compra, vai aumentar com certeza, porque a produção da Petrobras vai escoar, vai acabar, entendeu? Então vai abrir uma brecha de produção e ela vai ter que compor essa brecha com o petróleo vindo de fora. E isso vai ser um aumento inestimável na bomba da gasolina, entendeu? Então isso aqui é muito perigoso. A Petrobras precisa encontrar novos poços de petróleo, precisa extrair de outros lugares, porque se ela começar a comprar 100% de fora, você pode ter certeza que a gasolina vai aumentar pra caramba aqui no território brasileiro, ok? E então, depois de sabermos que o pré-sal está em declínio, a curva de depressão está chegando, a gente tem a salvação da Petrobras, que se chama margem equatorial. Tá entendendo? O que é a margem equatorial? Considerada como o novo pré-sal brasileiro, a região apresenta um grande potencial para a produção de petróleo e se tornou a grande aposta da Petrobras. Vamos descer um pouco e continuar aqui, ok? O termo margem equatorial entrou em evidência novamente em 2023 com a aprovação da solicitação de exploração feita pela Petrobras. Ou seja, a Petrobras pediu uma solicitação para poder explorar essa área ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Segundo a Petrobras, essa margem representa um importante potencial petrolífero, que é o que ela tanto precisa, né? Essa é uma região na qual a petroleira pretende investir para produzir petróleo de menor custo e menor emissão de carbono, que também tem chamado a atenção do mercado internacional de petróleo e gás. No entanto, também há discussões acerca dos povos e do ambiente que serão afetados. Tá? Vamos descer um pouco mais aqui na matéria. Temos aqui o seguinte:
Margem equatorial, o novo pré-sal do Brasil, é o nome dado a uma região no norte do Brasil, entre os estados do Amapá e do Rio Grande do Norte, caracterizada pelo seu grande potencial petrolífero. Essa é uma continuação da jazida da costa da Guiana e abrange 5 bacias em alto mar: Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Ou seja, é uma região entre bacias marítimas de exploração e produção de petróleo e gás. A região ainda é pouco explorada, mas desperta interesse devido às características geológicas semelhantes às da Guiana e do Suriname, onde já foram descobertas reservas de petróleo estimado em 13 bilhões de barris. A gente está falando de Guiana e Suriname com 13 bilhões de barris, ok? Isso aqui é um absurdo, senhores. E a gente tem a importância da margem equatorial para a economia brasileira. Como eu disse anteriormente, a curva de depressão do pré-sal está chegando, está muito perto. Então, se isso de fato acontecer, a Petrobras vai ter que começar a comprar petróleo de fora. Então, a gente tem a margem equatorial que representa assim, uma salvação para essa possível crise. Vamos lendo. Com grande potencial em petróleo, a margem equatorial surge como uma possível importante fonte de petróleo e gás para o Brasil, ok? Pelas características do óleo e pela estimativa dos volumes existentes, a margem equatorial desperta interesse não só da indústria brasileira, como também do mercado internacional de petróleo e gás, que identifica oportunidades promissoras na região que precisam ser desenvolvidas, afirma a estatal. Essa tem sido a aposta da petroleira para o atendimento da demanda crescente por energia, considerando que as reservas desse recurso não renovado têm um limite, e estudos do governo já indicam que deve haver um declínio da produção de petróleo e gás no pré-sal até 2030, como eu disse anteriormente, ok? Senhores, aqui está a famosa margem equatorial. A gente vê que ela começa aqui e vai até o Potiguar e tem também um pouquinho aqui em outros países. Na Guiana foram descobertos 11 bilhões de barris de petróleo e o PIB do país cresceu 62% em 2022. Então a gente vê que a Guiana ficou bastante rica, né, com essa exploração de petróleo. Mas aqui no Brasil, a, o ponto-chave, né, o que chama de ponto estratégico, onde a Petrobras quer explorar, fica perto do Foz do Amazonas, né, que é uma bacia mais sensível da região por abrigar unidades de conservação, ter grande biodiversidade marinha e estar diante de terras indígenas. Então, por esse fator, o IBAMA ele está resistindo. Ele não quer dar a licença para a Petrobras para poder explorar aquele lugar. Primeiro, porque fica perto do Foz do Amazonas, né? E segundo, porque tem terras indígenas ali. Então, o IBAMA tá resistindo pra caramba. Não tá deixando a Petrobras explorar aquele petróleo. Mas o próprio presidente da República, o Lula, afirmou que vai explorar. O IBAMA tem que dar a licença, mas o Lula falou: a gente vai explorar esse negócio. Por quê? Porque o Brasil precisa, senhores. Eu sei que tem terras indígenas, tem áreas de conservação ali, etc. Mas tem que explorar. Porque senão vai abrir uma fenda aí nessa extração de petróleo. A Petrobras vai ter que começar a comprar de fora. A bomba vai subir pra caramba. A gasolina na bomba vai subir pra caramba. Então a Petrobras precisa explorar esse petróleo. Porque a margem equatorial representa quase o dobro do que o pré-sal tem de petróleo. Então é o novo pré-sal brasileiro, só que 2 vezes maior do que o antigo. Então tem que explorar isso aqui, né? Se a Guiana descobriu 11 bilhões, imagina o que, que o Brasil não vai descobrir nesse todo esse território aqui, certo? E a gente tem uma matéria bastante interessante. Fase quase final, diz ministro sobre licença para margem equatorial. A gente vê aqui, ó. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda-feira, do dia 23, que o Brasil está em fase quase final para obter a licença para exploração de petróleo na margem equatorial, localizada no litoral norte do país. A área é tida como novo pré-sal devido ao potencial de reservas de petróleo. O governo que quer cumprir rigorosamente toda a legislação ambiental está em fase quase que final de avançar na possibilidade de primeiro diagnosticar as nossas riquezas na margem equatorial e depois soberanamente decidir sobre essa exploração. Ou seja, a Petrobras quer ali uma licença, ela vai descobrir primeiro a quantidade de petróleo que tem ali, porque já sabe que é muito. Tá entendendo? Não sabe o número certo, igual a Guiana, que já sabe que foram 11 bilhões de barris de petróleo. O Brasil ainda não sabe, mas já tem a certeza de que é praticamente o novo pré-sal, já tem mais do que o pré-sal na quantidade de petróleo ali na margem equatorial. Então, a única coisa a fazer é esperar o IBAMA aí dar essa licença, porque senão o Brasil vai estar numa crise gigantesca no combustível, né? E a gente vê que
a crise do petróleo que ocorreu no passado afetou muito a economia. Então, se ocorrer novamente, todos os setores vão ser afetados, porque a gasolina e o diesel são fatores primordiais aí para a economia funcionar. E se há um aumento nisso aí, há um aumento em tudo, até no que você come aí no dia a dia, vai sofrer aí um reajuste gigantesco. Então, a Petrobras precisa realmente explorar esse petróleo aí da margem equatorial. E por último, a gente tem essa matéria bastante interessante. Sem petróleo na margem equatorial, o Brasil deixa de arrecadar 3 trilhões de reais, diz o Ministério. Vamos dar uma lida aqui nessa matéria, ok? Sem novas frentes de exploração petrolífera, o Brasil deixará de arrecadar quase 3 trilhões em participações governamentais, impostos e royalties, no período entre 2032 e 2055, ok? Ó, o destaque, no entanto, é a margem equatorial, região em que nenhum poço foi perfurado até agora por razões ambientais. Em 10 anos de contrato, as áreas foram licitadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, em 2013. Ambientalistas criticaram nesta terça-feira o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia Geral da ONU, por ter ressaltado ações contra as mudanças climáticas, mas sem mencionar o desejo do governo brasileiro de explorar petróleo na margem equatorial, o que considera uma contradição. Então, senhores, os ambientalistas aí, a galerinha aí do mundo verde, vai criticar sim a exploração do petróleo em uma margem como aquela ali perto do Foz do Amazonas. Mas, pessoas, investidores, temos que entender. O Brasil, embora ali seja áreas conservadoras, beleza, precisa explorar aquele petróleo. Vai abrir uma fenda na extração, o combustível, o diesel, vai subir tanto que esses ambientalistas nem vão estar mais ligando para o negócio do verde aí, né? Pro negócio das áreas conservadoras e beleza. Porque quando vem a gasolina subindo para 10, 11 reais, aí vão sentir o peso nas costas de não ter explorado esse petróleo. Então, precisa sim, a Petrobras tem que estar explorando esse petróleo, senão vai ocorrer aí uma grande crise econômica no país. Ok, senhores? Mas no mais, eu acredito que o IBAMA vai sim dar a licença, principalmente porque está sendo pressionado pelo governo. O governo está com a Petrobras e porque o Lula ele precisa ser conhecido. Ele quer ser conhecido por isso, né? Descobriu o pré-sal, começou a explorar o pré-sal e quer explorar também a margem equatorial. Então Lula vai ser conhecido por dois grandes poços, né? Dois grandes áreas aí de petróleo. E também você pode ter certeza que se a gasolina chegar a 10 e 11 reais no governo dele, ele vai ser muito criticado. Embora o problema seja o IBAMA não querer dar a licença, ele vai ser muito criticado. E ele sabe disso. Então ele quer explorar e ele precisa explorar tanto para a campanha política dele, tanto também para o legado que ele vai deixar aí na governança. Ele precisa deixar a presidência sabendo que conseguiu explorar essa margem equatorial. Porque se não explorar, a gasolina vai estourar no governo dele e aí não vai ser nada bom, né, senhores? Então, no mais é isso. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Fiquem com Deus. Se vocês tiverem alguma recomendação de vídeo, deixe aí nos comentários. Por favor, se inscreva nesse canal e deixe seu like que vai estar me ajudando a produzir mais conteúdos aqui, tá bom? Uma breve atualização do que está acontecendo com a Petrobras e os seus indicadores dentro da bolsa. Ok, senhores? Muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo.